Salve família! Hoje eu vou mostrar pra vocês a casa que a gente tá morando aqui em Arboletes, aqui no Caribe colombiano. Claro que não é o Caribe famosão, lá como San Andrés, às vezes aquelas ilhas paradisíacas lá de Cartagena, mas estamos aqui, pertinho da praia, 2 quarteirões mais ou menos aqui, pertinho do mar. E a gente tá morando nessa casa aqui vai fazer mais ou menos uns 20 dias, né? A gente alugou ela por um mês. Nesse vídeo também vou falar um pouco sobre como foi o processo, onde a gente achou a casa, dar algumas dicas aí também sobre o que a gente aprendeu nesses últimos dias morando aqui na Colômbia. Mas antes vamos pro tour da casa, que eu vou falar já de cara. Essa foi a melhor casa que a gente alugou por um mês, assim. Acho que essa foi a maior casa e um preço muito bom, assim. A gente já pagou mais caro para ficar morando num lugar que não tinha nem 10% dessa estrutura aqui. Então vamos conhecer a nossa casa aqui de Arboletes. Ó, a gente está um pouco afastado da cidade, né? Então a gente pode ir andando até a cidade, dá mais ou menos uns 20 minutos. Às vezes pelo mar, às vezes por essas estradinhas de terra aqui que vai estar lá. Mas quando a gente vai fazer compras, a gente sempre volta com um tuk-tuk, né? Aí fica mais fácil. Essa é a ruazinha aqui da nossa casa, ó. Olha só o tamanho dessa casa. Aqui vem um portãozinho. E olha o tanto de verde que a gente tem. Essa casa é simplesmente gigantesca. Aqui no quintal rola um campinho de futebol, mas a gente não usou não. Acho que a gente tá mais trabalhando, mas tem um campinho aqui, ó. Toda essa área aqui é parte do jardim da casa. É bom que geralmente sobra uma lenha ali e eu uso na churrasqueira junto com carvão para dar um gás. Ó, aqui rola uma mesinha de ping-pong. A gente nem chegou a jogar, mas veio as raquetes, tudo, as coisas, tá tudo ali, dentro da casa, né? Mas é de concreto, assim, mas pra ficar fixa mesmo. Essa parte de trás aqui tem o nosso varal. E aqui, como faz muito calor, é bom que coisa de 10 minutos, 20 minutos no sol já secou a roupa toda. Ó, agora vamos pra parte do jardim aqui, rola. Gabi já tá aí com o computador. Às vezes sai do escritório e vai trabalhar num lugar melhorzinho, pegar um sol, né? As costas também agradecem. Aí é bom, aí é bom. Na cadeira de praia. A parte que eu mais gosto dessa área aqui é essa cadeira de balanço aqui, ó. Eu que sou velho, me amarro. Geralmente a gente gosta de jantar nessa mesinha aqui de fora. Eu vou pegar um pouquinho mais de verde, né? Ficar olhando aqui, ó, os coqueiros, que tá tudo nessa parte. A gente tem essa máquina aqui, ó. Ela não é aquela chicosa, mas pra quem é mochileiro, isso aqui é um luxo danado, ter uma máquina pra poder adiantar aí. Até porque o tanque ali, geralmente ele tava meio nojentinho assim, então melhor usar aqui mesmo. Nessa parte aqui, ó, a gente tem veio essa mesa aqui, a gente usa mais pra quando vai fazer um churrasco, às vezes bater um carteado, né? Ó, a churrasqueira tá aqui. Aí geralmente eu vou pegando um pouquinho dessas lenhas, vou colocando aqui. E a gente pode usar aqui a churrasqueira. A churrasqueira é boa, boa. Firmeza ela. Ó, agora vamos para a parte de dentro. Aqui nessa região, Leandro tá aí trabalhando ou panguando? Procurando casa. Procurando casa. A gente tem a nossa cozinha aqui, ó. Que é uma parada muito da hora que eu nunca tinha experimentado na vida. É um fogão giratório. Então, tipo, a gente consegue estar, tipo, 2 pessoas cozinhando ao mesmo tempo, às vezes até 3, sem ficar esbarrando no outro, brigando por espaço, que é uma parada que eu e a Lana, quando a gente tá numa casinha pequena, acaba sempre tretando. Porque, não tretando assim, né, mas dividindo espaço, até porque a gente cozinha coisas diferentes às vezes, né. Aí tem a louça, a nossa geladeira, o armarinho, e veio com tudo, cara. Utensílio aqui pra 6 pessoas, né, basicamente aqui. Já não precisou trazer quase nada, tudo no jeito. Aí aqui embaixo tem o primeiro quarto, ó. Esse aqui, 2 camas. E aqui tem um armário e banheiro. Então tem 2 quartos, 2 são suítes, ó. Tudo no jeito. E o mais importante, ar-condicionado. Isso aqui sem ar-condicionado você não sobrevive por aqui. Agora vamos dar uma olhada na parte de cima.
Olha só, ó. A Lana tá aqui já no escritório. Toda vez que eu fazer esse videozinho, a Lana tá trabalhando. Ele sempre escolhe essa hora pra filmar. Só na minha. Essa aqui, ó, tinha essas duas mesas, então a gente meio que montou aqui um escritório. A gente consegue trabalhar até os 4 ao mesmo tempo aqui. Até porque tem aquela mesa também, mas não tem encosto. Tipo assim, tem mais espaço. Então, por exemplo, ó, pode trabalhar aqui nessa outra mesa, que é uma mesa mais de piquenique. Tem uma vista legal aqui também desse coqueiro. Ou até aqui, quando a pessoa quer ficar mais isolada aqui, ó. Quem acaba usando mais isso aqui é o Leandro, quando vai escrever alguma coisa. Ele gosta de ficar aqui olhando o verde aí, ó. E aí varia, né? Tem muitas opções. E aí temos 2 redes, que é incrível. Geralmente eu boto o vídeo para renderizar e vou para essa rede aqui. E vou curtir esse ventilador que tá aqui atrás, porque o calor é demais. E aqui tem o segundo quarto, fica na parte de cima. Aqui, ó, tem 2 camas de casal. Ar-condicionado. Tem um quadrinho bonito aí. E o nosso banheiro. Um salve. Cara, eu tô falando espanhol já. E aí vem essa parte aqui também que tem um armário, né? A gente pode colocar as coisas. Então é muito espaço assim. Muito espaço. Ah, tem uma TV também. A gente quase nunca usa. Mas tem aí, se quiser usar, ver um filme. Olha lá, fica igual criança comprando lá no sorvetinho pela janela lá, ó. Paso a paso, baby, lo que pasó es que dejé de hacerte caso. Ya superé este atraso y de momento empecé. Agora essa casa aqui tem uma particularidade que eu nunca vi também em nenhum outro lugar. Aqui na região tem uma arara, cara, que ela é livre, fica dando rolê e todos os dias, quando dá mais ou menos umas 5h30, ela chega aqui. E um dia a gente fez uma gracinha pra ela, ela começou a vir aqui e frequentar a casa, cara. Então, todo dia vai dar 5h30, uma arara linda, vermelhona, vem aqui pra nos visitar, trocar uma ideia e ficar aqui. Coca pra arara, mano. Se ela vier, ela não vai buscar, não. Tem que ir mais perto, tem que ir mais perto. Vai. Aqui, oferecemos essa alma. É aniversário dela, inclusive. Oferecemos esse mais. tributo. Tá valendo mais aniversário. Vem cá. Não? Ela tá me olhando muito Tá. te julgando. A gente tava com a teoria que ela vem aqui só pra assistir a gente. Os macaquinhos dançar pra ela. Nossa, eu nunca cheguei tão perto de uma arara. Nessas circunstâncias, Tipo, compondo a situação da casa. Ela acabou que virou um animal de estimação da região aqui. Então parece que ela passa por outras casas. Às vezes o pessoal passa de tuk-tuk, ela meio que dá uns rasantes assim no tuk-tuk, a galera começa a gritar. Então é quase uma atração à parte, né? Não é todo lugar que você vai ver uma arara de tão perto assim, né? Ainda mais uma arara linda, voando, fazendo o que quer por aí, né? Até onde a gente sabe, né? Parece que alguém cuidou da arara e ela pegou e ficou meio que por aí, sabe? Tipo, ela se acostumou, então hoje ela fica rondando aqui pelo bairro, né? Vira e mexe a gente escuta o barulhinho dela, já sabe que é arara. E aí ela começa a vir aqui, pousar aqui perto, e às vezes ela fica até nesses parapeitos aqui, ó. Ela pousa bem por aqui. A arara é muito bonita. A gente está aqui na Colômbia em meados de janeiro e fevereiro, né? Então essa é uma época onde alta temporada acaba que as coisas ficam muito caras, né? Então tava até difícil de encontrar uma casa, não só nessa região aqui, mas também naquela parte lá de Cartagena, de Palomino, que tivesse disponível e que tivesse com preço interessante pra gente comprar por mês, né? Então foi essa aqui em Arboletes que a gente achou através do Airbnb que serviu pra gente. O valor mensal dela foi de R$4.000, né? Então a gente dividiu entre os 4, deu R$1.000 para cada um para passar um mês. Só que ela tem capacidade para ter 6 pessoas. Então tem louça para 6 pessoas, tem equipamento para 6 pessoas. Que se a gente tivesse aí, ia dar menos de R$700 para cada um para morar nessa casa gigantesca, já incluindo energia, já incluindo internet. A internet não é muito boa, né?
Temos aqui 15 megas, não é, ela cai bastante, até porque a gente está um pouco afastado de uma cidade que já é pequena, né? Arboletes tem 14 mil habitantes, mas a gente está conseguindo fazer as coisas que precisa, né? Então faz uma chamada ou outra, mais live, esse tipo de coisa a gente não conseguiu fazer aqui, infelizmente, porque a internet ela não era estável, né? Ela caía com alguma frequência. Então não era o ideal para fazer esse tipo de trabalho. Mas com os 15 megas aqui a gente conseguia trabalhar numa boa, mandar e-mail, para subir vídeo no YouTube eu deixava subindo de madrugada, e aí a gente conseguia fazer o que era necessário para poder curtir essa casa de verdade. A parte boa é que nem sempre a gente tem tanta estrutura para trabalhar, né? Então a gente acabou que curtiu mais a casa do que o destino de Arboletes em si. Mas a 2 quadras aqui, né? Tipo, sei lá, andando uns 300 metros, 400 metros, já chega aqui no Vulcão de Lama, que é uma parte muito legal aqui de Arboletes, que é vamos dizer assim, a maior atração turística aqui de Arboletes, e é por isso que os colombianos vêm aqui para essa região, para pular ali no Vulcão de Lama, ficar ali. Então é interessante que a gente pode curtir essa parte também, caso você não queira curtir a estrutura da casa do jeito que a gente fez. Para você pegar preços mais baixos no Airbnb, tem uma estratégia que você pode fazer, que é na hora de fazer a sua busca, já fazer a busca de um aluguel mensal. Geralmente quando você procura no Airbnb aluguel mensal, você consegue descontos bem grandes assim, principalmente se for em baixa temporada ou se for uma casa que está começando ali no Airbnb, tem poucas avaliações, né? É uma excelente maneira de você encontrar casas muito legais, bem equipadas, com um bom desconto. A parte disso você não vai ter que ficar passando por a negociação por fora, né? Então, por exemplo, aqui sempre que a gente teve algum problema foi resolvido. A parte disso, né, por ser uma negociação pelo Airbnb, você tem algumas vantagens, né? Até aquele ponto de fazer a avaliação, o que quando a gente faz por fora, nem sempre a gente tem. Então, se dá um problema na internet, quando a gente chegou a internet estava pior um pouco, né? Ela estava mais ou menos com uns 5 megas. E conversando antes para ver se a internet era boa, eu tinha me falado de 20. Aí a gente conversou com os donos daqui, eles pegaram, mudaram a internet, melhoraram um pouquinho. Ainda não é o ideal, mas melhorou bastante perto do que a gente encontrou. Se a gente tivesse organizado por fora, talvez eles poderiam cobrar alguma coisa a mais. A parte disso, quando a gente tem que trocar o gás também, é só a gente fazer uma chamada. Tem um caseiro que vem aqui de vez em quando, ele pega o lixo, né? E resolve todos esses problemas burocráticos, assim, tipo de procurar gás e tal. Então, tá sendo muito tranquilo viver nessa casa aqui em Arboletes. Esse estilo de viagem é o que a gente está tendo mais hoje em dia, até para a gente vivenciar um pouco mais os lugares, né? Ter um pouco mais de senso de pertencimento enquanto a gente está passando por lugar. Então, vez ou outra, a gente vai encontrar uma casa e passar um mês ou passar 2 meses, dependendo de onde a gente for. Nem sempre a gente vai ficar nessa viagem rápida, porque é muito cansativo e a gente, de fato, não consegue trabalhar, né? Então, é importante você ver esse outro modo de viajar. E para quem gosta desse estilo de viajar, que é de alugar casas por temporada, seja 1 mês, 2 meses, eu tenho uma playlist aqui com outras casas que a gente já morou aí no Brasil e fora, né? Então, tem o nosso apartamento lá em Cusco, tem nossa casa em Itacaré, tem também ali na Bahia, tem várias casas aqui que você pode ver de outros lugares que a gente chegou a morar nesse estilo aí, seja alugando por Airbnb ou seja alugando por fora, né? E aí, o que vocês acharam? Tá caro, tá barato? Quanto vocês acham que ia custar o aluguel de uma casa dessa em alguma praia aí no Brasil? Pra quem mora perto do litoral aí, dá um panorama pra gente ter uma noção. Hoje é o dia do churrasco aqui. Vou falar, é muito difícil achar corte parecido com o que a gente compra lá no Brasil, né? Eu comprei esse aqui, que eu nem lembro o nome, me falaram. A galera costuma comprar muito aqui. Mas eles fazem os cortes fininhos, né? Não tem aquele jeito que é bom. Mas uma coisa que eu amo aqui, mano, linguiça de antioquém aqui, ó. Essas aí são as braba. A braba. Aprovado. E esse aqui é o titio do vizinho que fica aqui. Veio comer carne, né? Safadinha. Bonitinha. Cara, é bom demais ter um pouquinho de vida normal de vez em quando, assim. Principalmente fazer um churrasquinho igual eu fazia lá em Goiânia com os meus amigos. É, isso é a coisa boa da vida. Às vezes a gente roda muito, né? Fica nessa insanidade aí, tipo, de fazer trilha, sobe, conhecer lugar novo e tal. E depois de um tempo, cara, faz muita falta momentos como esse. Simplicidade, cara, churrasquinho com os amigos, escutando um Bruno Marrone, a moda de viola, falando da vida. Tô muito feliz nesse lugar.
Vou mostrar pra vocês, isso aqui é uma carne. Ó, se você fizer uma carne fina, é isso aqui que fica, ó. Isso aqui é quase um charque. Sola de sapato, eu diria. Mas tem seu valor. Parece que tá crocante. Não, mas não é, mano. Não é uma peça de cupim. Não é uma peça de picanha. Não é uma peça de alcatra. Ó, queria fazer um desabafo. Pra você que vai viajar de mochilão, saiba que é muito difícil fazer churrasco fora, porque você chega lá no açougue. Açougue? E eles cortam a carne de... É diferente, você não sabe o nome dos cortes. Aí você fala, mano, eu queria um patinho. O cara vai falar, quê? Que é um pato? Aqui não tem pato, não. Você não sabe os cortes. Aí é sortido, é na sorte. É o que consegue fazer. Você sabe o que são essas coisas aqui? Não. Enfim, uma só sola de sapato, que não é assim que eu faço churrasco, não. Meu churrasco é muito bom. Isso aqui é o que dá pra fazer. A linguiça tá boa. Porra, tá top demais, ó. Aprovaram. E é doido como a gente começa a se acostumar rápido com um lugar assim que traz uma sensação boa de calma, né? Essa casa aqui eu acho que foi uma das casas que eu mais consegui escrever bem com fluidez, assim, sabe? Acho que ela aguçou um pouco a minha criatividade e também foi muito bom fazer uma pausa, assim, pensar em novos formatos de conteúdo, dar uma respirada. A gente só tem mais alguns dias nessa casa aqui, depois a gente vai receber alguns amigos aqui para passar alguns dias também, trocar. Outros 2 mochileiros também, talvez até vai rolar mais conteúdo sobre isso. Mas isso aí vamos deixar fluir, vamos ver se rola naturalmente, vamos dizer assim, né? Melhor do que deixar planejado, criar expectativa. Mas logo depois a gente vai voltar a viajar um pouco mais rápido, porque a gente tem um plano logo depois que sair da Colômbia. E vai ser um lugar muito foda, muito foda. Então, estamos aqui na expectativa, respirando, planejando, trabalhando muito, até para ter um respiro para quando a gente estiver viajando mais para frente, a gente consiga estar trazendo conteúdo aqui pro canal, mesmo tendo uma internet duvidosa, né? Então é isso, se você gostou de conhecer um pouquinho da Casa dos Mochileiros aí, já sabe, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo aqui diretamente da Colômbia. Aquele abraço. E aí, Arara? Você tá tomando solzinho aí no sovaco? Hein? Que foi? Não, eu tô vendo você fazer coisa de voo. Não voe. Não. Não. Tô falando com você mesmo. Fala comigo. Arara. Arara, filha da mãe. Não sei. Vou até fechar meu computador, porque eu morro, tô morrendo de medo que ela pôs no meu computador. É, virou a bunda, isso mesmo, vira a bunda.